As bicicletas de trial são famosas por terem freios poderosos e é fácil entender por quê. Só quem pratica sabe o quanto a sua integridade física está ligada a esse componente. A gente sustenta o nosso peso, o peso da bike e a velocidade da manobra com apenas um dedo na manete, muitas vezes equilibrados em obstáculos altos e apoios muito pequenos. Até freios poderosos como esses podem falhar, e nesse esporte uma falha pode ser muito perigosa. Não tem um piloto de bike trial que não tenha caído por falta de freio. Então dá uma olhada nos recursos que a gente tem para diminuir essas falhas nos freios. Lembrando que algumas dessas dicas servem também para as mountain bikes. Como primeira dica eu vou falar de disco de freio empenado. Um disco torto se choca com as pastilhas dos dois lados e aos poucos vai colocando elas para dentro da pinça, cada vez mais distantes do disco. Quando você vai usar o freio, ele tem que percorrer um espaço maior que o convencional até tocar no disco e segurar. Isso também causa um outro detalhe interessante. A manete de freio fica com um curso mais longo, então você não pode confiar tanto assim nesse freio para ações mais radicais. A escolha do tipo da pastilha de freio pode ajudar ou atrapalhar. Para freios a disco existem 3 tipos diferentes de pastilha. A mais comum é a de resina, também conhecida como pastilha orgânica. Ela é bem progressiva, não faz barulho, freia suavemente, ela não deixa o freio radical, então não é muito boa para trial. A pastilha de freio semimetálica, que também é conhecida como organometálica, tem em sua fórmula a presença de alguns metais, geralmente o latão, ferro ou alumínio, mas em baixa concentração. Esse tipo de pastilha já é melhor, já freia mais e também permite modulação, ou seja, em manobras como o manual, que você tem que deixar o freio deslizar um pouco, ela consegue fazer, mas se precisar brecar, você põe um pouco mais de força e ela breca bem. O terceiro tipo de pastilha é a metálica, ela é totalmente metálica, é a que reúne a maior concentração de metais em sua formulação. Cobre, ferro, aço e também grafite. É um tipo de pastilha que funciona muito bem em altas e baixas velocidades, por isso que a gente gosta desse tipo de pastilha no bike trial que deixa o freio bem radical, pegando muito. Mas é uma pastilha que pesa um pouco mais que as outras e em velocidade ela pode assobiar como fazem algumas motos. Nós já falamos em outros vídeos que o tamanho do disco faz diferença na frenagem da bicicleta. Um disco grande freia muito mais essa bike. Veja só esse exemplo. Vamos supor que esse eixo seja um disco de freio pequeno e a minha mão uma pinça. Aqui eu não consigo parar, não consigo interromper o movimento. Mas se eu segurar aqui no mandril que tem um diâmetro maior, que equivale a um disco maior, eu já consigo interromper o movimento. Por isso as bikes de downhill utilizam discos grandes com 203 mm. Mas na bike trial, isso só aumentaria o peso e a possibilidade de amassar esse disco por se chocar com algum obstáculo, já que ele ficaria muito mais perto do solo do que esse aqui. Na bike trial, utilizamos nas duas rodas discos de 160 mm e, em alguns casos, o disco de 180 mm, mas na trial, aro 26. No bike trial, esse tipo de freio funciona quase como um freio a disco. Aqui seria a pinça, e o disco seria o aro, então é um disco de grande diâmetro, por isso que breca tanto. Esse tipo de freio é hidráulico, vai óleo aqui nessas mangueiras, mas também dá para usar água como mostramos em outro vídeo. Quando esse freio foi lançado na década de 80, era para mountain bike. Utilizavam a sapata de freio em borracha. Com o passar do tempo, esse freio foi ajustado para o bike trial que utiliza agora uma sapata de poliuretano, que é extremamente barulhenta em velocidade, mas breca demais. Apesar desse freio ser muito mais forte que qualquer freio a cabo, como o V-Brake por exemplo, ele ainda pode deslizar se você não colocar força suficiente na manete. Por isso, muitos pilotos de bike trial utilizam a manta asfáltica, que é vendida em bobinas, em rolos enormes e é feita para impermeabilizar lajes nas construções.
E um pedaço como esse, pra gente, dura 5, 10 anos. E você consegue retalhos grátis em qualquer construção. Para usar a manta asfáltica é bem simples, é só girar a roda e encostar um pedaço da manta na lateral do aro para que ele fique sujo, marcado pelo piche. Depois você pedala a bike freando suavemente por alguns metros para que parte desse piche passe para a sapata de freio. E o resultado é muito bom. Dá até para usar no V-Brake mesmo com sapata de borracha, mas só dentro do bike trial. Se você fizer isso no mountain bike, fora o barulho que é insuportável, a vibração e o tranco que isso vai dar é tão grande, tão forte que pode arrancar os pinos de freio. A manta funciona bem, mas é preciso repor a aplicação de vez em quando ou a cada treino. Por isso, assim que lançaram as sapatas de freio em poliuretano, lançaram também os aros com as laterais esmerilhadas. É só passar esse tipo de lixa na lateral do aro para que esse freio fique muito forte. A combinação de um aro áspero com a sapata de poliuretano breca demais, breca na água e também com lama. Mas gasta a sapata e gasta também o aro. Por isso, eu prefiro apenas arranhar a lateral do aro com esse tipo de ferramenta, encontrada em alguns canivetes e até em ferramentas para jardinagem. E os arranhões são nesse sentido. Arranhando os aros com esse tipo de ferramenta, a sapata de freio gasta do mesmo jeito, mas economiza aro porque a lateral do aro não fica tão fina como fica quando a gente usa uma ferramenta elétrica. Só que tem um detalhe, o freio fica extremamente barulhento quando a bike está em alta velocidade. Mas pra gente do bike trial isso só faz parte do show, né? Então espero que vocês tenham gostado dessas dicas e que elas possam te ajudar a melhorar os freios da bike trial, da bike de downhill, de dirt, enfim. E a gente se vê por aí. Um abraço. Para diminuir o risco, né, para melhorar esses freios. Lembrando que algumas dessas discas são cheias. Apesar desse freio ser mais forte que a pastilha de freio semi-metálica, e um pedaço como esse, pra gente dura 5 ou 10 anos e você consegue retalhos de graça em qualquer obra que estiver acontecendo aí na casa do... Obra na cueca. Obra na cueca. Que é vendida em bobinas enormes e ela é feita para impermeabilizar. Tinha que enroscar, né? Delas no bike trial, deixa o freio bem radical, dá aquela alicatada, né? Até, a gente dá até um tranco, estou explicando demais. A manta funciona bem, mas é preciso repor de vez em quando. De vez em canto. Na curva não, só no canto.